confiança, Manaus criou bastante. Primeiro tempo aí, um bom primeiro tempo do Esmeraldino. Como é que você avalia esse jogo com confiança? Achei que ia ser um jogo difícil, eu relatei isso antes do jogo. Um adversário que estava precisando de buscar um resultado pela circunstância da tabela. Eu acho que a gente transferiu tudo que nós trabalhamos em conceitos no primeiro tempo. Pressionamos a saída de bola, um time que tinha construção com a bola por dentro, roubamos várias bolas ali na frente da área do adversário, só que a gente não teve precisão para terminar. A gente conseguiu fazer a ação da pressão alta e a hora que nós tivemos a oportunidade de trazer o benefício do gol, nós não fomos ali assertivos nas ações. A melhor chance acho que foi mérito do Roney, né, numa individualidade, num drible, deixou dois adversários sem ação e ficou uma situação clara, ele e o goleiro, e infelizmente pitou na finalização, a bola subiu. Após o intervalo, a gente relatou sobre o primeiro tempo, para a gente continuar com o mesmo procedimento e, né, ser eficiente nessa bola final. Perdemos um pouco a força no início para encaixar, o Confiança mudou, tirou a referência do Gorni, fez um 4-2-4 e a gente meio que demorou para neutralizar, principalmente o Ítalo que veio por dentro. Ele estava jogando entre linhas e tendo liberdade para fazer a construção. Dos 7 aos 20 minutos, eles tiveram esse domínio no segundo tempo. Depois nós trouxemos de novo para nós a ação. Eles tiveram uma chance de cabeça no chão, nós tivemos uma igual, nós tivemos uma bola com o Silvano, uma bola com o Thiaguinho, que ele poderia ter, né, ficado com a bola em vez de tentar o chute, a cabeçada do Branquinho ali também. E eles tiveram talvez a mais clara que o Paulo salvou em cima da linha ali. Mas do modo geral, não é bom empatar em casa, mas a Série C é isso. Empatamos aqui, vamos buscar fora, vai ser jogos semelhantes aos que foram essas 5 rodadas. É difícil você fazer 30 pontos em casa. Vai ter troca, da mesma forma que a gente deixou de somar 2, a gente pode buscar 3, como a gente já mostrou isso no jogo contra o Brasil, que infelizmente não vieram os 3 por questões, né, de erro de arbitragem. Você falou de jogar em casa, para quem assistiu o Manaus sabe que o time começou no primeiro tempo bem diferente, apesar de ser a mesma formação dos outros jogos. O Manaus propôs mais, foi mais, sufocou muito o Confiança. No segundo tempo o Som já quebrou, fez aquela troca que o Som tinha dito no início da semana, quebrou seu tripé ali. Mas aí o Confiança começou a vir mais pro jogo, mas o Manaus não conseguia ser eficiente, eu diria assim, para finalizar. Eu queria que o Som falasse desse comportamento, é uma mudança que o Som propôs para o time em casa, ser um pouquinho mais assim agressivo. A gente estudou bastante o Confiança. Então, mesmo com o tripé do Gilson, do Denoni e do Baiano, a gente tem força para exercer essa pressão e teve êxito. Infelizmente a gente sufocou, o adversário acho que não criou, não deu um chute no gol, e a gente teve várias ações ali, e o término, né, não foi assim, assertivo, como eu falei, né, antes. E daí no segundo tempo a gente perdeu um pouco essa consistência dessa pressão, até pela característica do Thiaguinho, não tem tanta força. Ele tem o pensar o jogo, né? A distribuição, enfim. E faltou um pouco essa marcação continuar como foi, né? Alta. Infelizmente, pensei em ganhar força com o Silvano, acho que ele entrou bem, Marco Antônio pelo lado, o Ibiapino para deixar um pouco mais leve, mas não conseguimos transferir isso em gol, né, que talvez nos daria o resultado. Agora é analisar, rever o jogo, saber que vai ter um jogo muito difícil fora, um campo talvez não vai proporcionar jogo, que é Pacajus, né? É um campo que eu acompanho os 2 jogos que o Floresta fez lá, contra o Confiança e contra o Figueirense. A bola fica muito viva, então vai ser jogo mais de contato.
Então tem que imaginar agora uma equipe ideal para esse jogo fora de casa. Você fala de equipe ideal, dessas questões de finalizar as jogadas, e hoje o senhor teve só o Hélio como realmente centroavante, o Biapina é aquele cara que se mexe mais no ataque. O senhor acha que sentiu um pouco também a falta dessas opções de Alvinho, de Neto Costa ali pro lugar do Hélio, e também querer completar do senhor Paranhos, Palmares, esses jogadores retornam na próxima partida? O pessoal está entregue ao departamento médico. O Paranhos já voltou, né? O Paranhos já está treinando mais, já saiu da transição, tem um jogo treino na segunda-feira, vou potencializá-lo mais. E aí vai ser as escolhas, né? Em relação ao Vinho, acho que ainda permanece mais essa semana. O Palmares tem mais também a semana de tratamento, para depois iniciar uma transição. O Neto, a questão da clavícula, tem que esperar a cicatrização. Eu acho que senti falta de opções. Alvinho e Neto são goleadores, mas acredito assim que o Hélio, como o próprio Biapina, eles estão dando conta do recado ali, estão trabalhando, buscando, né, o gol. Infelizmente, são ações hoje que não desenhou nenhuma bola limpa para o Hélio concluir. A mesma coisa para o próprio Biapina. Então eles ficam fazendo aquele jogo de costa, preparando para os extremos, e a hora que eles precisam da bola limpa, o Hélio teve uma limpa, ele fez o gol contra o Remo. Então, nesses jogos depois, ele não teve uma clara. Porque se ele tiver, eu até falei na palestra, se ele tiver 2, 3 bolas, ele faz, porque ele é definidor. Entendeu? Então, é pensar nisso. Ver a partir de segunda no jogo treino, a resposta de alguns que estão com menos jogo, e analisar a melhor equipe para esse jogo fora de casa contra o Floresta. Só uma pergunta um pouco baseada na do Romulo, porque justamente está convivendo com a questão de lesões e às vezes tu não consegue usar a formação que tu bem queria, né? Tem que conviver com a questão da lesão em cima. O torcedor que não entende muito bem, quer reclamar, 3 volantes, não sei o quê, o que você pode dizer para o torcedor? Para eles entenderem que, às vezes, pela questão da lesão, não dá para vir com todo mundo que tem o jogo, e também tem alimentação, né? São só 22 atletas por jogo. Depende a maneira que a gente vê os 3 volantes, né? Vamos supor, se fosse 3 jogadores de características somente de contenção. Aí você vem para marcar, para defender. Vai lá, vamos dar um exemplo. Se eu jogasse com Raine improvisado ali, como jogou no estadual, Gutierrez, como jogou, e Rogério. Aí eu tô defensivo e tal. A partir do momento que eu jogo com Gilson, com Felipe Baiano e com Denoni, são jogadores segundo e terceiro homem, que eles não só marcam, eles constroem, eles jogam. E você pegar alguns times jogando hoje o futebol em alto nível, em divisões maiores, o 4-1-4-1, a maioria desses 2 homens na linha de 4, eles são segundo e terceiro homem. Fica um primeiro, talvez até mais de construção, e 2 caras de segundo e terceiro homem para exercer essa pressão, e aí às vezes um homem de lado atacante e um meia por fora. Você entendeu? Então esse meia entra por dentro e se torna um losango, um 4-3-1-2. Né? Então essa é a ideia. Às vezes na visão externa, por ser função de volante, mas tem que ver qual é a característica do volante. Se é um volante marcador, só marcador, ou se é um volante construtor. Né? Então é isso que tem que se analisar. Muitas vezes você vai num 3-5-2, tá defensivo, pôs 3 zagueiros, mas e aí? Se você está jogando com 3 zagueiros que sai, 2 ala que espeta, um volante, 2 meias e 2 atacantes, você acaba atacando com 7. Então é entender jogo a jogo e analisar o que é melhor. Ou seja, professor, não é só a questão, volante, tem que analisar o que cada jogo pede. O que cada jogo pede e a característica de quem você coloca. Eu não joguei com Raine, Gutierrez e Rogério dentro de casa. Eu joguei com Gilson, com Denoni e com Baiano, que são jogadores que eles marcam forte e tem também saída, tem chegada, tem finalização, entendeu? Então, é isso, assim,
né? A ideia foi essa. Eu acho que se a gente exercesse, transferisse o que a gente exerceu no primeiro tempo em gols, talvez essa pergunta não estaria sendo feita, né? Porque 0-0 com 3 volantes, mas os 3 volantes encaixou a marcação, nós tivemos chance de fazer o gol. Infelizmente a gente tem que dar resposta sempre quando não consegue o resultado.